Fala, torcida vascaína, Felipe Tirruti volta na área, numa semana complicada para o vascaíno, depois de dois maus resultados contra times pequenos do Carioca. Eu acho que a galera até relevou o empate contra o Bangu. O resultado acabou indo muito na conta do juiz, né, que fez uma péssima arbitragem mesmo. Mas depois da derrota para o Nova Iguaçu, aí o caldo entornou de vez. A galera aí soltou os cachorros, sobrou para todo mundo, elenco, Ramon Dias, Alexandre Matos, Pedrinho, Saf, 777, tá todo mundo na berlinda, tá tudo ruim, tá tudo errado. E eu tô aqui mais uma vez para fazer o contraponto, né? Sempre sinto que é um dos motivos até desse canal, é sempre tentar fazer o contraponto. Quando a galera tá muito empolgada, a gente tenta abaixar um pouco a bola. E quando a galera também está muito aí nesse clima de terra arrasada, a gente tenta mostrar que não é por aí, né? Nem tudo está sendo mal feito. Acho que existe aí um trabalho invisível que está sendo construído no Vasco e que muitas vezes a gente não percebe porque a gente está, olhando para o outro lado, né? Eu vejo muitas críticas em relação à SAF, em relação aí ao investimento, porque eu acho que, já falei isso aqui várias vezes, né? A torcida assumiu, ao fazer um clube empresa, qual é a associação, né, ao trazer investidores estrangeiros, qual é a associação que a torcida faz? A torcida vai lembrar, clube empresa vendido, clube de futebol vendido. É o Manchester City, é o PSG. Os caras vendem o clube e aí no dia seguinte já está contratando um caminhão de estrelas internacionais, né? Ou então associa essa coisa de investimento internacional muito a outras aportes que tiveram no Brasil, mas que eram estruturas diferentes, né? A próprio Vasco com a Nations Bank, ou então um aporte mais de mecenas, né? Que nem está sendo o Atlético Mineiro agora, que aí já vem um caminhão de dinheiro e você já está contratando um monte de craque, de jogadores consagrados. E, cara, claramente a estratégia da Vasco SAF não é essa. E enquanto a gente estiver esperando por esse tipo de contratação e esse tipo de estratégia, o vascaíno vai se frustrar. Não tem jeito, entendeu? A gente viu, né? Aí tem aquela coisa que já cai um pouco em descrédito, né? O papo do é um trabalho a longo prazo, a estrada que está sendo pavimentada. Mas, gente, é isso mesmo, sabe? É um trabalho de longo prazo que a gente só vai ver depois de um tempo se deu certo ou não. Não tem muito jeito. Não tem como a gente ter a resposta já agora. Mas se a gente tentar entender pelo menos a estratégia que está sendo montada, talvez a gente possa pelo menos ajustar a expectativa, sabe? Porque eu acho que muita frustração vem da falsa expectativa. Você espera que o Vasco vá montar um time estelar de uma temporada para outra. Quando não acontece, vem a frustração. E aí nessa, justamente, reforçando aí a ideia do começo do vídeo, nessa de ficar esperando as contratações de peso, que é isso que vai mostrar a força do projeto, é isso que vai mostrar a qualidade do Alexandre Matos, acho que a gente já deixa passar outras mudanças que indicam, talvez, qual é o caminho que o Vasco está tomando agora para voltar a ter um time forte no futebol brasileiro, né? O próprio Alexandre Matos já deu a dica disso, né? Ele falou que, não só ele falou lá aquela questão de ser uma estrada que está sendo pavimentada, que é um projeto de médio e longo prazo, como ele também, várias vezes, quando cobrado sobre reforços, ele fala, galera, reforço é uma parte pequena do meu trabalho. A gente está fazendo uma coisa muito maior aqui, muito mais ampla, e que é isso, né? Que é muito mais importante a longo prazo do que trazer um jogador X ou trazer um jogador Y. E isso muitas vezes a gente não percebe. Então, acho assim, a gente tem que notar essas mudanças. Eu acho que a própria vinda do Alexandre Matos já mostra, porque, de novo, tá passando pano pra SAF, aquele papo, né? Eu tô torcendo. Pra mim, o que a juventude chama de passar pano, chama de torcer, né? Porque do meu tempo, o torcedor era aquele primeiro a acreditar e o último a desistir. Agora tem uma torcida vascaína que parece que tem que, assim, se jogar na frente da bala. Qualquer notícia tem que ser o primeiro a desacreditar, qualquer resultado ruim tem que ser o primeiro a achar que o time não presta.
Eu não. Para mim, é muito cedo para a gente bater o martelo de que a tentativa da SAF foi uma estratégia frustrada, para a gente bater o martelo de que o Alexandre Matos está fazendo um trabalho ruim. Para mim é muito cedo. 2 anos é pouco para analisar uma SAF e 2 meses é pouco para analisar um diretor de futebol. Então, enquanto está em aberto essa análise, eu vou ficar sempre esperando o melhor. Enquanto tiver elementos para escolher o melhor, eu vou ficar esperando o melhor. Não vou ficar aqui num pessimismo de tudo vai dar errado, né? O pão vai sempre cair com o lado da manteiga para baixo. Não é meu espírito, não é esse. E eu acho que existem esses elementos, né? A própria questão da SAF aí, do investimento da 777, que muita gente já dá como errado, não funcionou, é má fé, fomos enganados, só querem vender jogadores. Eu não analiso desse tipo, sabe? Eu acho que começamos mal, acho que houve erros de planejamento, poderia ter sido melhor, mas eu acho que a grande reformulação que aconteceu no final do ano passado já é uma prova concreta de que eles mesmos tiveram essa autocrítica de falar, não tá funcionando. Pô, os caras reformularam o departamento inteiro, demitiram, mandaram todo mundo embora. Isso não é comportamento de quem está satisfeito com o rendimento, né? Então, assim, acho que a própria 777, ela não gostou do último ano do Vasco. E aí, nessa reformulação, ela vai e começa a contratar profissionais de peso, mostrando que, cara, talvez, assim, trazer dirigentes inexperientes e confiar que o processo por si só vai funcionar, não dá certo. E aí os caras apostaram, num dos maiores dirigentes do Brasil, um dos mais experientes, um dos mais aí premiados, né, reconhecido, tanto que a torcida do Vasco ficou em êxtase quando foi anunciado o Alexandre Matos. E aí 2 meses depois, porque não vieram jogadores que ela esperava, então deu errado, não funcionou. Não é assim, sabe? Não é assim. Então vou aqui apontar alguns indícios, pequenos indícios que às vezes passam desapercebidos e que mostram que o Vasco, né, o time do Vasco, tá se estruturando. Tá, até meio maluquice falar isso, mas, cara, mostrar como o time do Vasco hoje tá melhor do que era há pouco tempo atrás, né? A começar pela grana. O Vasco hoje tem grana para contratar, entendeu? A gente, do mesmo jeito que fica puto porque gastou dinheiro demais com o Orediano, gastou dinheiro à toa com o Capasso, tá pagando demais no David. Cara, a gente tá trazendo também o Piton. A gente trouxe, para nem ficar no Payet, no Medel, que são os nomes que chamam mais atenção, mais consagrados, o próprio Piton, o Léo Jardim, toda essa galera, se a gente não tivesse grana, não tava no Vasco, cara. Não tava no Vasco. Vocês lembram como que era o Vasco antes? Só vinha jogador que de graça, o Vasco não conseguia pagar salário. O Vasco tá pagando salário, parabéns, troféu, salário em dia. Mas é importante pagar salário em dia também. É importante, entendeu? Porque aí fica, nessas horas, a torcida também fica nessa noia, né? Saiu a notícia de que o Grêmio queria o Verratti, ferrou, perdemos o Verratti. Por quê? É trauma e é uma memória do Vasco de alguns anos atrás, que não tinha dinheiro. Quando o Vasco não conseguia pagar salário em dia, atrasava o salário, não conseguia pagar jogador, qualquer um chegava aqui e levava. Hoje em dia não leva mais, porque, insisto, é um trauma que se justifica pelos últimos anos do Vasco. Antigamente, se alguém quisesse um jogador do Vasco, levava, porque o jogador estava querendo usar o Vasco de trampolim mesmo. Hoje em dia dá para ver que não é mais assim. A própria coisa do Alexandre Matos vai sair, vai pro Corinthians, vai pra CBF, todo dia surge uma notícia e o vascaíno já se desespera. Vai sair. E não é assim, né? Porque tem dinheiro. A mesma coisa, o Vasco agora, a SAF tá juntando dinheiro, vendeu um monte de jogador, tá gerindo o Vasco com o dinheiro do próprio Vasco. Que bom, que bom. Primeiro, conseguiu vender jogador, conseguiu vender caro, porque tem dinheiro também. Porque se você não tem dinheiro, que vale pro Verratti, vale pro jogador da base. Tô aqui no Vasco, não tô ganhando um salário bom. Esse salário que é baixo, eu não recebo em dia, tá atrasado. Qualquer primeira proposta eu quero sair. E qualquer primeira proposta o Vasco quer vender também, porque vende um moleque ali por 2 mariola, consegue aí pagar 2 meses de salário atrasado pro elenco. Hoje em dia não precisa. Você consegue, primeiro, fazer com que o jogador queira ficar mais tempo no Vasco, porque ele está recebendo um bom salário, ele está recebendo em dia. E segundo, você não precisa daquela venda para pagar salário, para gerar o caixa do Vasco, então você consegue segurar mais, esperar a proposta melhor. Isso é bom. Uma pergunta que muita gente faz para mim é: e quando terminar os aportes da 777, como é que vai ser? Cara, o Vasco tem que começar a andar com as próprias pernas. E andar com as próprias pernas é também vender jogador da base.
E é vender jogador. Fica esse discurso de que a 777 só quer vender jogador, não se preocupa com título. Não acho que seja verdade, que só queira isso, entendeu? Mas é importante querer isso. No futebol brasileiro, principalmente, eu diria no futebol mundial. Mas para ficar aqui só no brasileiro, é fundamental. Todos os clubes precisam vender jogador. É o principal fonte de dinheiro de qualquer clube no Brasil, é vender jogador. E que bom que o Vasco está montando uma estrutura e está pensando em fazer um time que você consiga vender jogadores para ir autoalimentando o elenco. De novo, a 777, ela tá botando dinheiro no Vasco, mas ela não quer ficar botando indefinidamente, né? O investidor, ele quer recuperar o seu dinheiro. Então, quanto antes o Vasco conseguir andar com as próprias pernas, melhor. Vai ser melhor para o Vasco e vai ser melhor também para os investidores, né? Tem uma regra, até saiu uma notícia recentemente no GE sobre isso, de que nas cláusulas do contrato tem esse aporte inicial. Quando acabarem os aportes, a 777 ela tem a obrigação de deixar o Vasco entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Então, o que a gente entende? Se o Vasco não tiver gerando dinheiro por conta própria para ter entre os 5 maiores orçamentos, a 777 vai ter que botar dinheiro no clube para ele chegar no orçamento. E é óbvio que ela não quer isso. Ela quer que, quando chegar esse momento, o Vasco já consiga andar por conta própria. É nesse sentido que a gente fala do projeto de médio prazo aí, né? Construir agora as estruturas, a base, para daqui a 1, 2 anos, o Vasco já conseguir. Não precisa mais ficar pedindo para 777, libera dinheiro aí, antecipa aí a cota. O próprio caixa do Vasco já vai gerar sozinho e o Vasco vai ter mais autonomia para gerir o seu próprio futebol, né? Eu acho que, com certeza, quando o Vasco tiver ele mesmo captando o dinheiro, o sócio-torcedor, a premiação pelos campeonatos, a venda de jogadores, patrocínio, tudo isso estiver entrando no caixa do Vasco, o Vasco vai ter muito mais autonomia para pegar esse dinheiro e reinvestir, entendeu? Não vai ficar toda hora precisando pedir dinheiro da 777. E acho que também o próprio Alexandre Matos, conforme o seu trabalho fosse se mostrando certeiro, consegue ter mais autonomia da 777 para poder investir esse dinheiro da maneira que ele acha melhor. Mas agora, esse trabalho está sendo feito numa estrutura. E a gente vê alguns indícios disso. Vai demorar, não tem jeito. Que nem eu falei, reformulou, não é que trouxe só o Alexandre Matos. Demitiu todo mundo e está trazendo um monte de gente nova. Então trouxe um cara novo para a base, Rodrigo Dias. Está trazendo um cara novo, demitiu o antigo e está trazendo um novo, não é para continuar o trabalho. É para reformular, é para mexer. E os efeitos dessa mexida, a gente leva um tempo para ver. Não vai ser em 2 meses que você vai ver. Trouxe lá o Fernando Leite para cuidar das sedes. De novo, é uma coisa que o cara vai ter que... Tem até a questão lá do CT, que muita gente fala, né? Mas o cara tá chegando agora, o cara vai ter que tentar entender como é que funciona o Vasco, qual é o dinheiro, qual que é a situação. Para aí começar a mexer, construir, não vai ser em 2 meses que a gente vai ver o resultado da chegada desse cara. Vai dar certo, vai dar errado? Não tem como saber. Não tem como saber. Em 2 meses você já quer bater o martelo se valeu a pena contratar o tal do Fernando Leite ou não? Não dá para saber, sabe? A questão do CT que está atrasado também parece... vocês sabem, né? Tem essa questão de que o terreno onde foi feito o CT foi doado pela prefeitura, não é do Vasco, então como é que a gente vai investir uma grana aqui? Os caras estão tentando entender essa situação, sabe? Acho que vai ter que ser lá mesmo. Aquela situação meio... que fica meio assim, é da prefeitura, mas a gente investiu dinheiro, aí é meio que um uso capião, aquele jeitinho brasileiro que os gringos estão tentando entender se é seguro, sabe, fazer. Mas eu acho que esse Fernando Leite, ele vem também para analisar essa questão, né? Um cara que tem experiência nessa parte. Trouxe uma coisa que muita gente elogiou, o Jomar Ottoni, é um diretor de performance. Ele cuida tanto da alimentação quanto da preparação física dos atletas. Um cara que já passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro. E isso é uma coisa muito importante que a gente não vê, né? É você potencializar o atleta. É diferente, né? Você pode ter um jogador, se ele tá bem alimentado, se ele tá fazendo o treinamento certo, se você tá cuidando da parte da saúde, ele pode render muito mais do que em outros casos, né? E esse é um trabalho invisível também. A gente viu um pouco isso com o Payet, por exemplo. Saiu uma reportagem também no Globo Esporte recentemente, foi até um de vocês aí que me marcou nos comentários, Felipe, né, meu xará. Cara, o Payet chegou, desde que ele chegou no Vasco, o departamento ali de médico e nutricionista,
começou a fazer uns testes com ele, e preparou um cardápio, e preparou um treinamento. E aí a gente viu a diferença, né? Do ano passado para cá, como que evoluiu o país. Imagina a gente aplicando isso para todos os jogadores. Então, de repente, um jogador que você até não gosta tanto, chega no Vasco, com esse departamento de performance aí, trabalhando em cima do jogador, ele melhora. Ele vira um jogador melhor. E isso é uma maneira de você conseguir mais com menos, né? Em vez de você pagar pela grife de um jogador, você traz um jogador ali que você identifica as qualidades, percebe que talvez ele não esteja performando tão bem por essas questões de alimentação ou de treinamento, e você, com um departamento de ponta nisso aí, consegue tirar mais do jogador. Então, são esses movimentos que a gente tem que ficar de olho. E a gente já vê alguns pequenos indícios da coisa funcionando. Eu fiquei bastante surpreso, por exemplo, com esse fato dos anúncios das contratações não vazarem. Pô, isso é uma coisa que a gente há muito tempo não vê no Vasco, né, cara? Quando saem os anúncios, o jogador já está contratado. Normalmente vaza pelo outro lado e o jogador já está contratado. Foi assim com o Adson, foi assim com o João Vitor, foi assim com agora o Galdames aí. Então, assim, isso também me leva a crer que a gente não precisa ficar tão paranoico com a questão aí com as especulações. Porque, primeiro, o que sai de especulado normalmente não vem. Então, se você... Se sai um especulado e você acha ele muito ruim, não precisa ficar desesperado porque ele não vem. E se você achar muito bom, também não se anime tanto, porque muito provavelmente o jogador que o Vasco está olhando e o jogador que o Vasco vai querer contratar, a gente não está sabendo. A gente só vai saber quando o negócio já for feito, né? Isso é bom. Primeiro porque, né, você sabe, quando a negociação vaza antes dela estar fechada, isso pode atrapalhar e mostra também o profissionalismo do corpo ali, né, dos profissionais envolvidos, que estão focados, tá sem fofoquinha, não tá vazando, mostra que existe ali um foco e um profissionalismo na área. E a gente vê isso não só nessa parte aí do Alexandre Matos, mas eu também fiquei muito surpreso com a equipe de marketing. Cara, o lançamento da nova camisa, os caras anunciaram no dia, não teve vazamento nenhum, isso já é surpreendente. Mas o mais surpreendente que isso é que no dia que eles lançaram a camisa oficialmente, foi o dia que o Vasco estreou já a camisa no jogo. E se você fosse na loja, já tinha a camisa vendendo. Que a gente viu até recentemente, na época lá do Bruno Maia, que eles conseguiam até segurar o lançamento da camisa para não vazar, porque deprecia, né? Quando a primeira imagem que surge da camisa é uma foto meio que mal feita, que um cara tirou numa fábrica, isso já gera aquela primeira má impressão, isso é ruim. Então a gente até conseguiu evoluir nisso. Mas agora a gente deu um passo além, que além do mesmo dia você já é impactado pelo lançamento da camisa, tu vai no jogo, já tá vendendo a camisa na loja, entendeu? O time já estreia logo, não fica aquela ansiedade, pô, caramba, quando vai lançar? E isso, cara, precisa ali de uma logística e de contratos amarradinhos, de confidencialidade, que para mim mostra ali um profissionalismo interessante e que a gente não via no Vasco, né? Então, é isso. Eu acho que assim, a gente está caminhando mal ou bem, existem indícios do Vasco tá melhorando, começa o ano agora com expectativas muito melhores do que começava há um tempo atrás, mas é lento, é passo a passo e aos poucos que a gente vai vendo se vai funcionar ou se não vai funcionar. Um grande teste, por exemplo, para a gente ver, né, se a coisa está caminhando, o quanto está caminhando, vai ser esse jogo de domingo contra o Flamengo. Acho que vai ser, como sempre um divisor de águas aí, né, para o bem ou para o mal. Esses clássicos contra o Flamengo, eles sempre ajudam a ou empurrar para cima ou empurrar de vez para baixo. Mas isso a gente vai comentar aí no próximo vídeo. Então, se tudo der certo e nada der errado, a gente volta aí amanhã. Provavelmente para comentar o Flamengo e Vasco. Eu acho que eu vou me antecipar nesse pré-eleição aí e já falar amanhã sobre esse jogo que está deixando todo mundo na expectativa, não é mesmo? Então é isso, galera. Deixa aí seus likes, compartilhem e a gente vai se falando.